O escândalo revelado fala, fiel torcida. Estamos aqui com um assunto que vai abalar as estruturas do nosso querido timão. Você que respira Corinthians, prepare-se, porque a notícia que estamos prestes a compartilhar é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Um escândalo de 23 milhões de reais envolvendo a Nike e o Corinthians, a gente sabe que isso é explosivo. Peço que você já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que vem por aí é de arrepiar. Recentemente, uma auditoria revelou irregularidades graves na gestão de materiais esportivos fornecidos pela Nike ao nosso amado timão. O relatório, que conta com impressionantes 94 páginas de detalhes, aponta que o clube ultrapassou em incríveis 297% a cota anual estabelecida para recebimento de produtos. Com isso, de 2024 a 2025, o Corinthians recebeu nada menos que 23,7 milhões de reais em materiais esportivos. Sim, você leu certo, é uma fortuna. O que parecia ser uma parceria promissora entre o Corinthians e a gigante do esporte agora se transforma em um verdadeiro drama. E não para por aí. A auditoria identificou a venda ilegal de camisas por funcionários, isso mesmo, aqueles uniformes que vestem o coração da torcida, que eram comercializados a preços baixos, em uma operação teste que levantou muitas sobrancelhas. Além disso, a situação dos uniformes da base é alarmante, com condições precárias que, sem dúvidas, podem impactar diretamente a formação dos nossos futuros craques. E se não bastasse tudo isso, ainda foram encontrados 6,4 milhões de reais em notas fiscais que simplesmente não estavam registradas no sistema. É de deixar qualquer um indignado, não é mesmo? Como se todas essas irregularidades não fossem suficientes, o time passou por situações vexatórias, como ter que mudar a cor do uniforme contra o Fluminense por falta de camisas brancas. Isso é o que chamamos de um verdadeiro vexame. Para completar o quadro, o vice-presidente Armando Mendonça retirou 131 itens entre os meses de junho e outubro, provocando ainda mais desconfiança e indignação na Fiel. A situação é grave e já foi levada à Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo para uma apuração mais profunda. Mas o que tudo isso significa para o Corinthians? Qual será o impacto dessa bomba na nossa trajetória no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil? O clima nos bastidores está tenso, e a pressão sobre a diretoria só aumenta. Os torcedores, é claro, estão em polvorosa com essa situação, e não é para menos, a reputação do nosso clube está em jogo. Aqui, é hora de a Fiel se manifestar. O que vocês acham que deve ser feito? Como a torcida deve reagir a essa situação? É o momento de escrever sua opinião nos comentários. No próximo capítulo, vamos mergulhar fundo nas consequências financeiras e táticas desse escândalo. O que isso pode significar para o planejamento do time nos próximos meses? Fique ligado, porque a emoção está só começando. Impacto financeiro e tático no Corinthians. Agora que já sabemos da bomba que explodiu nos bastidores do nosso Corinthians, é hora de analisar as consequências disso tudo. A situação é mais do que séria e, sem dúvida, terá um impacto significativo nas finanças do clube e na formação do elenco. O que aconteceu é muito mais do que um mero escândalo, é um divisor de águas que pode afetar diretamente o desempenho da equipe dentro de campo e o planejamento estratégico da diretoria. Primeiramente, vamos falar sobre o impacto financeiro. Com um desvio de tão grande magnitude, o Corinthians poderá enfrentar sanções severas que podem incluir, acreditem, multas, perda de patrocinadores e até mesmo restrições de mercado. É um verdadeiro efeito dominó que pode arrastar o clube para uma crise financeira ainda maior. Imagine só, Fiel. Se o clube não conseguir lidar adequadamente com essa situação, poderemos ver um corte drástico no orçamento para contratações e manutenção do elenco. E no momento em que precisamos nos reforçar para brigar pelas primeiras posições do Brasileirão e avançar na Copa do Brasil, isso é alarmante. E não podemos esquecer que o Corinthians, atualmente, ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão, com 42 pontos em 32 jogos. A situação é crítica. O clube precisa urgentemente de uma recuperação e, com as sanções financeiras se aproximando, a luta por uma vaga no G7 ficou ainda mais difícil. A pressão sobre o técnico e os jogadores só aumenta. Já imaginou se essa situação impacta o desempenho em campo? Com o moral abalado,
pode ser desastroso. Por exemplo, vamos pensar na semifinal da Copa do Brasil, onde o Timão enfrentará o Cruzeiro. Sabemos que o Corinthians tem um histórico perfeito em semifinais, mas se a atmosfera nos bastidores estiver contaminada por essa polêmica, isso pode afetar a confiança do elenco. Os jogadores podem entrar em campo carregando não apenas a responsabilidade de representar a camisa, mas também um peso emocional que pode ser arrasador. Todos sabemos que a cabeça do atleta é fundamental, e a pressão externa pode ser um fator decisivo. Se os jogadores não estiverem focados e motivados, as chances de sucesso diminuem drasticamente. Além disso, a expectativa é alta para o clássico contra o São Paulo, que acontecerá em breve. O time rival está invicto há quase 5 anos contra o Corinthians. Imagina a pressão que os jogadores vão sentir sabendo que estão sob o olhar atento de uma torcida ansiosa e, ao mesmo tempo, traumatizada por tudo isso. O que se espera é que eles consigam superar essa fase tumultuada e façam um grande jogo, mas a situação atual pode ser um fator complicador nesse cenário. Agora, a pergunta que fica no ar é: como a diretoria vai agir diante disso tudo? O que será feito para reverter essa situação e recuperar a confiança da torcida? É hora de a Fiel intervir e mostrar sua força. Como vocês acham que o Corinthians deve se aproximar desse cenário? O que a torcida espera do clube nesse momento delicado? Vamos colocar tudo isso em pauta nos comentários. No próximo capítulo, vamos explorar como a fiel torcida está reagindo a essa drama, e qual o impacto que isso pode ter na cultura e na identidade do nosso Corinthians. Não perca! Reação da fiel e a cultura do clube. Chegamos ao momento de falar da essência do Corinthians, a fiel torcida. O que estamos presenciando com esse escândalo envolvendo a Nike e a gestão de materiais esportivos é mais do que um problema administrativo, é uma questão que toca diretamente nossos corações. O Corinthians não é apenas um clube de futebol, é uma paixão, uma história, uma cultura que transcende as 4 linhas do campo. Essa situação está abalando a estrutura emocional da torcida, e é hora de debatermos isso. A primeira reação da torcida foi de indignação. A Fiel sempre foi conhecida por sua paixão e lealdade, mas também por sua capacidade de exigir respeito e transparência do clube. Quando souberam do desvio de materiais e das vendas ilegais de camisas, muitos torcedores se sentiram traídos, pois esperavam que a gestão do clube estivesse alinhada aos valores que sempre defenderam. A imagem de um Corinthians forte e respeitado, que sempre batalhou com garra e dignidade, está sendo colocada à prova. E isso, Fiel, é algo que ninguém aceita de bom grado. É interessante notar como a cultura do Corinthians está profundamente ligada aos valores de honestidade e luta. A torcida se identifica com histórias de superação e garra, e um escândalo desse porte pode manchar essa imagem. Quando você pensa no Corinthians, pensa em reviravoltas incríveis, em conquistas que parecem impossíveis, em um clube que nunca desiste. Mas agora, vemos um cenário que evoca desconfiança e desânimo. Como isso pode afetar os novos torcedores? A imagem do clube precisa ser reconstruída e, para isso, é imprescindível que a diretoria tome atitudes concretas para restaurar a confiança da Fiel. Além disso, a relação com a Nike também está em jogo. O que antes era visto como uma parceria sólida agora pode ser interpretado como uma aliança arriscada. A marca, que já foi sinônimo de qualidade e inovação, agora enfrenta uma crise de reputação, e, consequentemente, o Corinthians também. A Fiel questiona: até que ponto essa parceria é benéfica? O que será do nosso manto sagrado, se a relação entre clube e fornecedora se deteriorar? É uma preocupação legítima, e todos nós, como torcedores, devemos refletir sobre o que queremos para o futuro. A sabedoria popular diz que numa crise, surgem oportunidades. O Corinthians tem a chance de se reerguer dessa situação, mas isso só vai acontecer se a diretoria reconhecer a gravidade do problema e agir de forma transparente e comprometida. A torcida exige que a gestão do clube seja exemplar, que mostre que o Corinthians é maior do que a soma de seus problemas. Essa é uma oportunidade de ouro para o clube reafirmar sua grandeza e resgatar a confiança de sua torcida. E o que você, torcedor, acha que deve ser feito para recuperar essa conexão? Como o Corinthians pode transformar essa crise em uma oportunidade de crescimento e renovação? Agora, fiquem ligados!
No próximo capítulo, vamos discutir as perspectivas futuras e as possíveis reviravoltas que podem surgir a partir desse escândalo. O futuro do Corinthians está em jogo, e você não vai querer perder isso. Perspectivas futuras e possíveis reviravoltas. Vamos lá, fiel. Agora que já exploramos os bastidores desse escândalo com a Nike e as reações da torcida, é hora de olharmos para o futuro. O que esperar do Corinthians daqui para frente? As cartas estão na mesa e temos que avaliar as possíveis reviravoltas que podem ocorrer a partir dessa crise. A história do Timão sempre foi marcada por superações e novos começos, e essa fase turbulenta pode ser uma oportunidade de reerguimento. Em primeiro lugar, a diretoria precisa agir rapidamente e com transparência. A torcida não aceitaria menos. A primeira medida deve ser uma reavaliação completa da gestão de materiais e contratos. Precisamos de um compromisso firme de que irregularidades como essas nunca mais voltarão a acontecer. Isso pode incluir a contratação de uma auditoria independente e a reformulação dos processos internos, garantindo que tudo seja feito dentro da legalidade e da ética. Além disso, é essencial que o Corinthians promova um diálogo aberto com a Fiel. O torcedor precisa ser ouvido, e as preocupações devem ser discutidas abertamente. Um clube que não escuta sua torcida está fadado ao fracasso. Essa é a hora de mostrar que a opinião da Fiel vale mais do que qualquer contrato milionário. Um bom ponto de partida seria criar canais de participação, onde os torcedores possam expressar suas opiniões e sugestões sobre a gestão do clube. E o que dizer sobre o impacto da crise na performance do time? É um momento delicado. Com a pressão crescente dos torcedores e a necessidade de resultados dentro de campo, a equipe precisa de um suporte emocional e psicológico. O técnico e os jogadores devem estar preparados para lidar com a pressão, e a diretoria deve fornecer os recursos necessários para garantir que o foco permaneça no jogo. A semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro chega em um momento crucial, e o Corinthians precisa estar à altura da situação, mostrando que é capaz de superar as adversidades. Agora, uma questão que não podemos deixar de lado é a relação com a marca Nike. Será que o clube conseguirá reverter essa situação e reconstruir uma parceria sólida? Ou será que é hora de buscar novos horizontes e fornecedores? É uma decisão que pode moldar o futuro do Corinthians, e a torcida precisa estar atenta a isso. O manto sagrado não pode ser manchado por escândalos, ele deve ser sempre um símbolo de força e garra. E, por fim, como a Fiel pode colaborar nesse processo de renovação? O amor e a paixão da torcida pelo Corinthians são armas poderosas para a reconstrução. É hora de mostrar que, mesmo em tempos difíceis, o Corinthians nunca caminha sozinho. Vamos juntos apoiar nosso time, exigir mudanças e manifestar nosso amor pelo clube que tanto defendemos. O que você, torcedor, espera do Corinthians a partir de agora? Como você imagina que o Timão pode se reerguer desse escândalo? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Com isso, deixamos no ar um mistério. Qual será o próximo capítulo da história do nosso Timão? Acompanhe-nos para não perder nenhuma novidade. E, claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima, fiel!